Olá pessoal, o Marcos pergunta para nós qual carteira recomendada de Tesouro Direto para um filho de 21 anos que gostaria de planejar uma aposentadoria aos 55 anos, aporte em vários títulos do Tesouro ou o mesmo título todo mês? Bom, a gente não pode recomendar, certo? Mas a gente pode dar alguns elementos para você começar a estudar e pensar a respeito, você e o filho, por que não? Interessante que ficou aqui uma coincidência, né? 21 anos, nós estamos em 2021, esse filho nasceu em 2000, portanto, e aos 55 anos, quer dizer, casa com o vencimento do Tesouro IPCA 55, e parece que casa aí com qualquer prazo dos títulos disponíveis hoje, certo? Então, muito interessante da gente comentar isso. A falta que o Nathan faz quando tinha 21 anos. Olha, gente, às vezes eu digo isso pra mim mesmo, sabe? Porque se eu soubesse tudo que eu sei de investimentos hoje, quando eu tinha 21 anos. Mas a vida é assim, né, gente? Isso aí vale pra muitas áreas na vida, né? Quem de vocês vai dizer que não gostaria, né, de ter o conhecimento que tem hoje quando tinha 20 anos, né? São várias carteiras que a Nathan montou com títulos principais e com juros, escolheu uma que tá tudo certo. Isso é mais pura verdade, viu? Porque por mais duro que a marcação a mercado seja, a gente sempre tem o vencimento. Tá? E isso a gente tem que usar como vantagem. Se por um lado é ruim, porque, por exemplo, se a pessoa investe para renda e a renda acaba porque o título vence, certo? A gente sempre vai ter a possibilidade de reinvestir, de fazer um mix na carteira. Então, assim, quem tem 21 anos, certo? E vai se aposentar aos 55, tem ampla liberdade. O que eu destaco aqui é que nós não temos nenhum papel hoje que vá pagar cupom semestral para o período em que ele efetivamente esteja aposentado, que é após os 55 anos. Não existe nenhum papel nesse sentido. Então, talvez o mais sensato a fazer, eu sempre digo talvez, né, porque a gente não é dono da verdade, tá? E as coisas podem oscilar aí ao longo do tempo. Mas posso dizer assim com um grau razoável de certeza que talvez o mais apropriado seja investir só em títulos IPCA principal. E aí pode investir nos três, no 26, no 35 e no 45 em proporções diferentes, certo? Se está começando, investe só no 26, para se acostumar com a oscilação, com a dinâmica, com a lógica do papel, tá? E aos poucos, depois de alguns meses, quando se sentir mais à vontade, investe um pouquinho mais no 35 e depois começa com o 45, certo? Quando esses papéis forem vencendo, você aos poucos vai alongando esse prazo. Quando eventualmente, sei lá, daqui a uns 10 anos, o Tesouro Direto, por exemplo, lançar o IPCA 50 principal, aí você passa a investir mais nesse papel, que vai vencer em 2050, portanto, e você estará com 50 anos, portanto, ainda antes da aposentadoria. Se daqui a alguns anos, por exemplo, o Tesouro lança o Tesouro IPCA 2060 com juros, vai ser errado colocar esse papel na carteira? Não, certo? Porque você vai ter um papel aí que vai pagar juros por 5 anos e nesse meio tempo, até você chegar à aposentadoria, você vai reinvestindo os cupons dele naquilo que você julgar mais interessante, certo? De maneira que, muito interessante, a cada 5 ou 10 anos, haverá sim uma mudança provavelmente radical nessa carteira, certo? Mas você vai sempre mantendo a mesma lógica, certo? Então você vai construir primeiro uma base forte em IPCA de curto prazo, e à medida que esses de curto prazo, entre aspas, 26 e 35 forem vencendo, com certeza nós teremos títulos novos, nós provavelmente daqui a alguns anos teremos o IPCA principal 40 ou 50, e você poderá investir neles, sei lá, daqui a 15 anos provavelmente nós teremos IPCA 60, 70, com ou sem juros, e aí você vai aos poucos alongando esse prazo até que fique confortável para que, por exemplo, quando você... E aí qual seria o grande objetivo aos 55 anos? Aos 55 anos ter uma carteira que tenha predominantemente Tesouro IPCA com juros, certo? Com prazo aí de 10 a 15 anos, certo?
em que você vai só usufruir a renda. Aí vai estar no melhor cenário, certo? Então assim, ó, sem dúvida é a melhor fase para começar. Eu sei que tem muita coisa que vai seduzir, que vai ter muito canto de sereia aí, dizendo investe nisso, investe naquilo, investe no não sei o que, certo? E aí vai de cada um querer correr o risco, certo? Muito se fala na internet que com 20 anos é a idade que você tem que correr risco. Mas eu hoje, né, pensaria um pouquinho diferente. Com 20 anos eu também fiz investimentos errados, dos quais eu me arrependo, mas eu diria hoje em dia que eu não me arrependo, porque eles me ensinaram a não errar mais. E eu não invisto mais em determinado tipo de coisa, certo? Agora, próximo dos 50, porque aquilo me ensinou já. Eu já aprendi, certo? De repente, todas as pessoas com 20 anos precisariam passar por uma experiência de risco para aprender a não investir errado. E eu não vejo problema numa pessoa de 20 anos ter uma carteira absolutamente conservadora. Qual é o problema disso? Certo? Ele não vai perder. Certo? Não é porque é jovem que tem que investir com risco, que tem que investir errado. Certo? Ou que tem que investir sem conhecer o ativo, sem estudar o ativo. Certo? Com 20 anos, a gente não tem a devida experiência, certo? Para mesmo tendo formação na área, né, uma formação na área de administração financeira, por exemplo, com certeza o cara que fez essa formação e tem 20 anos, ele vai saber muito menos do que um cara que fez essa formação e tem 50 anos, certo? Por quê? Porque o cara de 20 anos não teve tempo de ver essas coisas todas. Então eu acho que, pelo contrário, quem não tem experiência justamente não deveria se expor a risco, certo? E quem tem mais idade também não deveria se expor ao risco porque não vai ter tempo de recuperar. O grande argumento na internet é que assim, ó, com 20 anos você tem que se expor, por exemplo, o máximo possível em renda variável, porque se acontecer um tombo no mercado, você tem tempo de se recuperar. Opa, mas espera aí. Então eu tenho que me expor ao máximo porque eu sei que eu vou perder porque os tombos e as crises sempre acontecerão. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio, certo? Então assim, ó, qual é o risco legal que eu acho de correr com 20 anos? É o risco de uma marcação a mercado de um IPCA muito longo, certo? Porque aí sim você tem tempo de ficar no papel e de ter o benefício de todo o juro composto, certo? E não se arriscar de repente em alguma coisa que pode sim no futuro ter valor zero, como por exemplo uma empresa quebrar, certo? Ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Mas um título público não quebra, certo? É como o pessoal fala repetidas vezes na internet. É só vocês acharem economistas sérios que vocês vão ouvir eles dizer assim: o país que tem dívida na própria moeda não quebra. Qual é o país que quebra? É o país que emite dívida em moeda forte. Então é uma Grécia que emite dívida em euro, certo? É país sul-americano que emite dívida em dólar, certo? Aí quebra, por quê? Porque o país não tem controle sobre a moeda. Como o Brasil emite 93% da sua dívida em real, certo? Não tem problema, certo? Porque em último dos últimos casos, né, se liga a impressora. Claro que é uma solução horrorosa, claro que é. Mas em último dos últimos casos, se faz isso até resolver o problema. E aí, o que acontece, pessoal? Nós somos uma nação, certo? Eu acho que falta muito esse sentimento ao brasileiro. Nós somos, todos nós, uma nação, certo? E nós queremos que essa nação atinja o melhor no futuro para as próximas gerações, nossos filhos e netos, viverem bem nessa nação, certo? Eu acho que quando o brasileiro tiver a noção de que nós somos uma só nação, aí sim nós vamos ter algum progresso e nós vamos poder ter prefixado de 20 anos, ter, por exemplo, como existe no exterior, né? Qual país que emitiu o título assim? Se não me engano, não quero errar aqui, mas acho que a Suíça já emitiu o título. Canadá com certeza já emitiu o título assim. Um tesouro perpétuo. Então, por exemplo, que maravilha seria um tesouro IPCA perpétuo, um prefixado de 20 anos. Mas para isso, nós temos que ter uma unidade, nós temos que ser uma nação, certo?
porque aí não nós vamos todos saber que essa questão de o país precisar imprimir dinheiro não vai acontecer nunca, certo? Porque nós estamos todos voltados para o crescimento da nação, certo? E é o meu sonho, né? Eu espero que isso aconteça um dia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.